Graças a Deus, olha, estamos na nossa lição falando sobre a igreja hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo atuante na terra. Já estudamos que a igreja, ela é a igreja formada por todos os crentes do mundo inteiro, salvos em Cristo, a igreja geral. Já estudamos que a igreja ela também é a igreja local, a igreja a qual você pertence. Também já estudamos a natureza da igreja. A igreja ela tem uma natureza humana, uma natureza divina. Já estudamos sobre os líderes da igreja e também já estudamos sobre as ordenanças da igreja, o batismo nas águas e a ceia. E veio uma pergunta: qual é o propósito da igreja? Será que todo crente sabe qual é o propósito da igreja? Porque a igreja não é o prédio, a igreja não é a construção, a igreja não é o som, a igreja não é o microfone, a igreja não é o carpete, não é a lajota. É por isso que a gente tem igrejas em todos os lugares. E a unção e o poder de Deus se manifesta de forma variada e tremenda, tanto na catedral de mármore, como na igreja feita de lona, lá na Baixada. Porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Diga assim: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja de Cristo, corpo vivo de Cristo. Então eu como igreja, você como igreja, a igreja geral de Cristo em toda a terra, ou igreja local, qual é o propósito da igreja? E nós encontramos na Bíblia, é claro que podemos encontrar outros propósitos, mas vamos meditar que são 4 propósitos principais que eu coloquei na revista. A missão da igreja, propósito da igreja, adoração a Deus, vamos dizer. Adoração a Deus, comunhão, evangelização, discipulado. Discipulado. Aqui em Belém a gente acrescenta a adoração, comunhão, evangelização e discipulado, vigilância e oração até Jesus voltar, que também é uma missão da igreja, a vigilância permanente e a oração. Quem gostaria de mencionar algo sobre esses 4 itens aqui, sobre a missão da igreja? Eu, pastor. Vamos lá com Marcos, aliás, Davi. O Senhor, Ele procura adoradores que adorem Ele, Espírito em verdade. E através do Espírito Santo nós adoramos a Deus por quem Ele é. Graças a tudo que Ele fez por nós e também porque Ele é o nosso Deus, não é verdade? E, pastor, eu tenho uma pergunta. Por que só a igreja adora a Deus? E qual a diferença entre a adoração e louvor? A adoração, ela é uma ação do Espírito no meu espírito. Por isso que os mortos espiritualmente não podem adorar a Deus. Então, logicamente, se os mortos não podem adorar a Deus, mortos no sentido de estarem separados de Deus. Isso é uma ação do Espírito no meu espírito, somente os vivos, ressuscitados na salvação em Cristo, podem adorar. Por isso que o mundo não pode adorar a Deus. Então, Jesus disse que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração verdadeira só pode ser realizada pela igreja. O mundo pode louvar a Deus, mas não pode adorar a Deus. No sentido genérico, a gente diz que está todo mundo adorando, mas no sentido estrito mesmo da palavra, na verdade cristã, só o salvo pode adorar a Deus. E é interessante a gente observar que hoje essa adoração pode ser individual em qualquer lugar, no carro, em casa, em qualquer lugar, no trabalho e coletivamente na igreja, no núcleo missionário, na célula, nós adoramos a Deus em conjunto. E sobre o propósito da comunhão, quem poderia falar sobre a missão da igreja? Olá, pastor. Aqui numa parte da revista está falando que o crente mescla a união espiritual com Cristo e envolve a responsabilidade coletiva uns com os outros. Então, assim, essa parte foi que muito interessante que me tocou, que a gente tem que viver uma comunhão assim com Deus e com nossos irmãos, para a gente poder adorar a Deus em espírito e em verdade, como já o Davi já comentou. Através da comunhão a gente pode tocar o coração de Deus em uma extremidade muito altas. A salvação em Cristo nos atrai para Deus e nos atrai um ao outro. É impossível que alguém diga que ame a Deus e não queira viver em comunhão. Em outras palavras, não existe salvação egoísta. Eu mesmo com meu umbigo servindo a Deus sozinho. Então, se você ama a Deus, se você já aceitou Jesus como Salvador, você quer estar em família, porque você é restaurado plenamente como um ser humano, como Deus criou no projeto original de você viver em família. E Deus tem a grande família daí na terra, que é a igreja. Então, quando você aceita Jesus, você tem vontade de comunhão,
de estar junto, de estar pertencendo à vida de alguém, de estar trabalhando. E os outros 2 propósitos, que é a evangelização e discipulado. Na evangelização, ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Todo mundo que aceita Jesus tem um desejo produzido pelo Espírito Santo de compartilhar sua fé com outra pessoa. Primeiro, com seu testemunho. Depois, transmitindo o conhecimento bíblico da própria palavra, a sua própria experiência com Deus. Começando na sua família, e depois no bairro, e depois na sua cidade, e depois no Brasil, e por aí vai. Nós somos missionários na nossa própria casa, que é o nosso primeiro campo missionário, a nossa família. E o discipulado? Discipulado é transmitir vida, é formar o caráter cristão numa outra pessoa. Então a evangelização é completada pelo discipulado. Jesus ganhou as pessoas, mas Jesus discipulava as pessoas, formava o caráter de Cristo na vida dessas pessoas. E é essa a nossa missão. O maior discipulador do Filho é o Pai. E nós devemos também discipular outras pessoas para Deus. Amém? Amém. Compreendido a missão da igreja? Infelizmente terminou o nosso horário. Vamos ficando por aqui e voltamos já na próxima lição falando sobre a família, o plano de Deus para a sua vida e para toda a sua casa. Voltamos em breve. Deus te abençoe.